Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Que bom poder estar aqui com vocês e poder transmitir mais um pouco da palavra de Deus. A continuação dos comentários da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os versos 13 ao 17, onde Paulo fala do seu passado, fala do seu chamado, da sua conversão e faz uma defesa do seu apostolado. Vou ler para a sua edificação. Gálatas 1, verso 13 ao 17. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O verso 13, o apóstolo Paulo está falando de seu passado, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Meus queridos, Paulo não está feliz ao falar sobre isso. Ele não está se vangloriando do seu passado, claro que não. Ele está apenas mostrando aos homens de que a sua conversão foi verdadeira, foi genuína. Ele agora está trabalhando em favor da igreja, está defendendo a igreja, está trabalhando para o crescimento da igreja. Mas antes, no passado, não. Outrora, quando ele estava no judaísmo, ele perseguia a igreja de Deus e a devastava. E tanto a palavra perseguir quanto devastar significa que ele odiava a igreja e procurou a todo custo acabar com a igreja. Mas na frente, Paulo diz que não era nem digno de ser chamado apóstolo por ter feito isso. Meus queridos, eu sei que muitas pessoas dizem, olha, fulano antes era isso e aquilo e agora está com a Bíblia debaixo do braço, mas a conversão faz isso. A conversão transforma homens ímpios em homens santos, beberrões em homens sóbrios, adúlteros em homens fiéis, mentirosos em homens verdadeiros. O Evangelho é transformador. E o apóstolo Paulo diz que o seu passado foi de um perseguidor. Enquanto ele estava no judaísmo, ele era um perseguidor. O verso 14, ele diz, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai, ou de meus pais. O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo com isso? Meus queridos, Paulo era um religioso, um extremo religioso, um seguidor das tradições de seus pais. Quero lhe dizer, queridos, que isso não ajuda muito. Há muitas pessoas religiosas no mundo, mas não querem saber de Deus, nem do seu reino, nem da sua igreja. Há muitas pessoas até mesmo zelosas pelas tradições que foi criado, que recebeu de seus pais desde a sua mais tenra infância. Mas isso não ajuda muito. Isso não ajuda muito, meus queridos. Você precisa de Cristo Jesus. E Paulo aqui, então, ele diz, olha, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me em muitos da minha idade. Enquanto ele era jovem, ele já sobressaía a pessoas da sua idade. Em outras palavras, era aquele homem que se destacava. Um extremo fariseu, foi criado aos pés de Gamaliel, um homem erudito, um grande mestre. E Paulo era zeloso, ele não foi uma pessoa qualquer. E ele perseguiu a igreja de Cristo. Agora ele fala do seu presente. Agora ele fala da sua transformação no verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios e sem detença não consultei carne e sangue. Agora Paulo fala da sua vida presente.
ele fala do seu chamado, da sua eleição, da sua vocação para ser apóstolo. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer. Eu gostaria que você imaginasse isso, pensasse nisso. Quando Deus chamou Paulo, Paulo vivia no judaísmo, Paulo vivia perseguindo a igreja, Paulo vivia pervertendo e devastando a igreja. Muitas pessoas pensam que foram chamadas porque são boas, porque eram boas, merecedoras. Queridos, não. O chamado de Deus é para pessoas como eu e você, sem nenhum mérito. Pessoas que foram chamadas sem nenhuma condição de o ser. Mas Deus tem escolhido o seu povo antes mesmo desse povo nascer. E é o que Paulo diz. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer. Deus havia separado Paulo antes do seu nascimento. Paulo viveu como perseguidor da igreja, como um homem que estava devastando a igreja do Senhor. Mas era um escolhido de Deus antes do seu nascimento. A escolha do Senhor, meus queridos, é incondicional. A escolha que Deus faz para o seu povo é uma escolha que não depende de méritos, não depende de eu e você sermos bons, não. E mais uma, é quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. O chamado do Senhor é eficaz, o chamado do Senhor é pela graça. É um chamado que traz vida, é um chamado pessoal e que faz com que as pessoas não resistam. É um chamado irresistível. Eu sei que talvez você possa dizer, não, mas há tantas pessoas que são chamadas e elas resistem. Será que foram chamadas por Deus mesmo? Porque as pessoas que são chamadas por Deus, elas não resistem, elas vêm. Paulo não pôde resistir. Você que está na casa de Deus não pôde resistir, eu não pude resistir. O chamado do Senhor é pela graça e é um chamado irresistível. Agora, chamou para quê? O apóstolo Paulo diz, para revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. O Evangelho, queridos, é o próprio Jesus Cristo. E dirijo agora a você, meu querido pastor, pregador do Evangelho. Não pregue você mesmo, não pregue suas experiências, não pregue seus testemunhos, pregue Jesus Cristo. O Evangelho é o próprio Jesus. Paulo fala isso muito claro. Ele diz que Deus o escolheu e o chamou, e aprove esse Deus revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Os gentios são todos os que não são judeus. E Paulo deveria pregar Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Deus bendito, eterno, a todos os que não são judeus. Pregar aos judeus também, mas principalmente aos não judeus. A pregação do Evangelho é a pregação de Jesus Cristo, do que Ele fez, do que Ele ensinou, da sua grande obra de salvar o homem pecador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantas pessoas que saem pregando suas próprias mensagens, esquecendo-se de que Jesus Cristo é o Evangelho, é a essência do Evangelho, Ele é o próprio Evangelho, e é sobre Ele que devemos pregar. Não pregue seus sonhos, suas visões, suas revelações. Pregue Jesus Cristo, querido. É esse o nosso papel, é esse o nosso trabalho aqui no mundo. Paulo disse que quando foi chamado, ele não consultou carne e sangue, significa que ele não consultou ninguém, ele não consultou o ser humano, pelo contrário, ele saiu a pregar, ele primeiro consultou a Deus, ele foi estar com Deus. Ele disse, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Paulo ficou cerca de 3 anos nos desertos da Arábia, fazendo o quê? Recomeçando, reavaliando a sua vida, conversando com Deus, entendendo a sua própria vida e o que ele deveria fazer dali para frente.
Alguém já disse que antes de nós falarmos aos homens, precisamos conversar com Deus. Precisamos primeiro estar a sós com Deus para depois subir no púlpito e falar com os homens. Por que muitos pastores não têm nenhuma palavra que edifique a igreja? Porque não conversam com Deus. Seus joelhos não se dobram, não há lágrimas em seus olhos, não há comunhão plena com Deus e Ele vai falar aos homens. Não funciona, queridos. A vida do homem, do pregador, precisa primeiro ter contato com Deus. Receba de Deus e depois você transmite aos homens. Foi o que Paulo fez. Ele não conversou com carne e sangue, ele não foi atrás de homens. Nem mesmo foi a Jerusalém para conversar com os apóstolos, para pegar a autorização deles. Ele foi para o deserto da Arábia, ficou lá cerca de 3 anos. Aí depois ele foi para Damasco, depois ele foi para Jerusalém, depois ele foi refazer aquilo que eles tinham feito de errado no passado. Que a gente vai falar isso na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja com a sua vida neste dia. Amém.